Fala pessoal, à frente podcast hoje vamos falar de fé no esporte. Como podemos conhecer a fé através dos esportes. Fala pessoal, à frente podcast hoje com um convidado muito especial, estou muito feliz, tinha chamado ele já tem um tempo, mas algumas coisas aconteceram, a gente não conseguiu gravar antes. Um amigo, uma pessoa que a gente tem muito carinho, muito respeito pela família, pela casa e pela história dele, e você também hoje vai poder conhecer a história desse homem incrível, meu amigo Roberto Laurindo. É um privilégio estarmos juntos aqui, chegou a nossa hora para a gente poder conversar sobre fé, sobre a vida, sobre o quanto o esporte é uma ferramenta extraordinária na transformação de vidas como a minha e tenho certeza como a vida de tantas pessoas que vão nos assistir. Tantos outros. Estou muito feliz. Roberto, além de ser um amigo, o Roberto é pastor da Igreja Batista, um homem de fé, um homem que me ensina muito, né? A gente já conversou muito sobre isso, como eu o admiro, como eu respeito você, sua casa, sua família, você sabe disso. E hoje a gente vai falar um pouco, vai permear aí pela sua vida, pela sua história, entendendo tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Quero que as pessoas entendam que às vezes a gente cria rótulos e preconceitos de algumas situações. Isso aqui não pode de Jesus, Jesus não pode estar aqui, Jesus não pode estar aqui. E isso, na verdade, é um preconceito nosso. Jesus tem que estar em todos os lugares, tem que estar, né, pastor? Tem que ser falado de todas as esporte, na economia, no jogo, em qualquer área nós temos que falar do evangelho e entender também que podem ser ferramentas a serem usadas a nosso favor para a mudança da tua história. Meu amigo, se apresenta, você é casado, você tem filho, quantos anos de casado, para as pessoas conhecerem quem você é, sua história. Eu sou, como o Maurílio falou, Roberto Laurindo, nasci aqui em Teresópolis. Cresci num bairro, numa comunidade muito querida para mim, Beiralinha. Então, desde muito cedo, convivendo ali no estádio Antônio Salvatone, estádio do Teresópolis Futebol Clube. E como qualquer garoto da minha idade, tendo esse prazer em poder praticar esporte, jogar futebol. E a vida foi passando. O evangelho chegou à minha vida quando eu tinha 18 para 19 anos. Me casei com a melhor esposa do mundo, a minha Elaine. Temos um filho de 18 anos, o nosso Tiago. E a vida foi tomando outros rumos, outros caminhos, através da fé. Daqui saí para ser missionário, lá no interior do Rio Grande do Sul. E depois veio, os estudos, seminário, enfim. Voltei para Teresópolis e hoje estou ali, em Vargem Grande, interior aqui do município, pastoreando a primeira igreja batista daquela localidade. Sim. A gente que se conhece um pouco melhor e a gente já falei para você sobre isso, a sua história de vida, quando a gente escuta, a gente percebe o tamanho e a abrangência de Deus. Eu estou lendo um livro do A.W. Tozer, né, que fala do conhecimento do santo, e a gente não consegue, Roberto, colocar Deus num quadrado, né? E falar, você vai atuar só assim, ele é assim, né? E a Bíblia deixa muito claro que ninguém consegue colocar Deus no lugar e falar, não, você vai ser dessa forma, você vai fazer desse jeito. Ele pode alcançar pessoas aonde ele quiser, da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser. Conta um pouco pra gente, Roberto, como que foi o seu primeiro encontro com a fé? Quando que tudo começou? Quando que você teve esse encontro? Você sempre foi nascido e criado em igreja? Isso é importante a galera saber. Bom, eu nasci em meio a um sincretismo religioso, né? O meu avô e a minha avó, respectivamente, eram pai e mãe de santo. Então, nasci nesse meio e também no catolicismo e respeito muito a vida daqueles que seguem, né, esse caminho. E foi justamente através do esporte, através do futebol, jogando futebol na cidade, futsal, que eu pude então ter um encontro com uma galera da minha idade, lá na juventude, e haveria um campeonato de futebol no ginásio do Pedrão,
entre igrejas evangélicas da cidade. E para poder fazer parte desse campeonato, para poder jogar esse campeonato, eu teria então que frequentar uma dessas igrejas, né? E posteriormente ser batizado. Então, para minha surpresa... Apaixonado por futebol. Apaixonado por futebol. Na primeira vez que tive acesso, na primeira vez que fui a um culto evangélico, na Igreja Batista da Barra, do pastor Sidaco, que lá está até hoje, quando me vi, quando dei por mim, estava ajoelhado aos pés do púlpito com ele pregando, tendo uma experiência pessoal com Jesus Cristo, que a partir de então mudou radicalmente a minha vida, né? A partir do momento em que eu comecei a frequentar os cultos da igreja, e aí sim fazer parte do time de futsal da igreja, eu me vi chamado para o ministério pastoral, né? Isso foi um chamado... Quantos anos você tinha, Roberto? Eu tinha 18 para 19 anos. Quando começou esse negócio da Copa Gospel Quando e começou tal, a que Copa você Gospel. ali... Então, com 18 para 19 anos, eu fui conversar com o pastor, na verdade, para saber o que era preciso fazer para ser pastor. E aí, Muito louco ele isso. me deu lá uma lista, né, daquilo que era preciso fazer, e eu louvo a Deus porque ele acreditou no meu chamado, né, ele viu sinceridade naquilo que estava acontecendo, mas eu percebi que era uma caminhada longa. Na época eu tinha a 3ª série do ensino fundamental. Com 18 anos. Com 18 anos, né? Eu era obeso, gago, né? Extremamente tímido. Todos os requisitos para ser um grande pregador. Isso mesmo. E assim, tinha muita vergonha de tudo, de me expor. Então foi algo assim, surreal, né? E eu percebi que era necessário, então, eram necessárias várias mudanças na minha própria vida para eu poder seguir aquele chamado, né? E comecei, com a graça de Deus. Eu trabalhava durante o dia instalando antenas parabólicas, né? Que era uma febre naquela época, metade dos anos 90. E à noite trabalhava como fotógrafo, né? Na época que não havia smartphones e toda essa tecnologia de hoje, né? Então, casamento, 15 anos. E aos finais de semana, eu estava sempre na igreja, Ministério Jovem, enfim, Ministério de Missões, e sempre envolvido com as atividades do esporte daquela igreja, né? Com aquele pessoal ali da minha época. E isso começou a ficar cada vez mais latente, assim, muito forte, né, na minha vida, na minha história, esse chamado, e essas barreiras foram sendo quebradas ao longo do tempo, né? Sim. E com um ano... E com experiências pessoais também, né? Você teve muita experiência pessoal. Com então certeza. Você foi quebrando as barreiras conforme você ia vivendo. Você fala, cara... Com certeza. Com um ano frequentando aquela igreja, Maurílio, houve um projeto missionário no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de General Câmara. E então fomos, Elaine e eu. Na época a gente não tinha nenhuma pretensão de namoro, de noivado, casamento. E lá, então, nós nos conhecemos melhor, né? Eu até brinco que na época pode ser que eu não tenha ganho em Cristo nenhuma alma para Jesus, mas ganhei o coração dela. E voltamos de lá, enfim, namorando e com o desejo, então, de ingressar mesmo, né? Na vida ministerial, na vida pastoral. 6 meses após o retorno, a gente recebe o convite para liderar aquela congregação no interior do Rio Grande do Sul. A congregação estava fechada há 5 anos, e então partimos aqui de Teresópolis, no final de 1997 para 98, recém-casados. A nossa lua de mel foi o campo missionário. Então, fomos para aquela cidade, né? Nos primeiros 3 anos que ficamos lá, morávamos na sala onde funcionava a escola dominical da igreja, e foram 27 horas Rio-Porto Alegre de ônibus, tendo no bagageiro daquele ônibus tudo que a gente tinha. Uma TV de 14 polegadas, um jogo de panelas e uma mala, né? Então chegamos ali, janeiro de 1998, no interior do Rio Grande do Sul, e começamos ali a nossa história. Durante o dia, trabalho de evangelização, cultos nos lares, estudos bíblicos, e à noite eu estudava para poder terminar o ensino fundamental e médio. Sim. Então, O desejo de ser pastor apareceu assim, se converteu
E logo que desejou ser pastor? Foi imediato. Praticamente no mesmo mês. Meu Deus. No mesmo mês. Por isso que eu repito, né, reitero, eu louvo a Deus pela visão da igreja que eu era membro na época, né? Pelo meu pastor na época ter acreditado Acabou de chegar? Nesse chamado, né? Sim. E pela igreja ter investido em mim na época, né? Então fomos para lá com a cara, a coragem, com muita fé, né? E Deus foi trabalhando através das nossas vidas, através da nossa história, forjando em nós esse caráter de servos, de dependência dele. E ficamos naquela terra 3 anos. E você terminou a escola já no campo missionário? Já no campo missionário. Já atuando como pastor, vamos dizer assim, né? O ensino fundamental terminei pelo regime de supletivo. E o ensino médio, os 3 anos do ensino médio, no formato comum, normal, né? Anual, 3 anos. E era interessante que na época eu com 21, 22 anos, eu era o mais velho da turma, né? Com certeza. Então com adolescentes com 13, 14 anos, e lidando com aquela realidade toda, mas sempre utilizando também o esporte para poder evangelizá-los, para poder criar vínculos. E a mesma isca que te trouxe, você permaneceu com ela até já naquele recentemente, tempo, né? Já naquele tempo. Que legal. E o esporte sempre pareado, paralelo ali a todos esses acontecimentos. Como é que você fez para manter o esporte, por exemplo, lá no Sul? Todos os acontecimentos. Enfim, a gente usava a quadra da escola. E é um perna de pau danado, viu, gente? Fala, mas é um perna de pau. Não, mentira, joga muito bem. Colégio Estadual Assis Chateaubriand. Então a gente utilizava lá o espaço da escola e também na rua onde funcionava a congregação, né? Com os meninos que eu fui conhecendo e a gente foi criando laços. Todos os dias à tarde, no estádio da cidade, a gente tinha lá um projeto, né? Com a popular pelada. E os garotos foram chegando e era ali sempre uma oportunidade de, ao término, eu poder compartilhar um texto, falar um pouco de Jesus e a minha missão, de fato, a qual eu estava ali. O esporte sempre foi uma isca. Sim. Né? Eu brinco, mas falando sério, Deus não me chamou para ser atleta profissional, mas para utilizar o esporte para anunciar aquilo que ele realmente me chamou, que é para ser pregador do evangelho. Sim. A vida foi passando, a gente retorna para Teresópolis, então agora para eu ir para o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Lá no Rio, né? Então fiz em Petrópolis, que era uma extensão do seminário. Então, da Igreja Batista da Barra, no último período de seminário, eu saio então para a primeira Igreja Batista, também aqui em Teresópolis, para ajudar na liderança da congregação, onde hoje, 20 anos depois, eu sou o pastor. Sim. A congregação batista, que na época pertencia à primeira igreja, e hoje é primeira Igreja Batista em Vargem Grande, naquela localidade. E aí, a vida vai passando, né? Eu me torno pastor de fato, e aí vou para o interior de Teresópolis, Água Quente. Foi fácil romper essa barreira para o pessoal entender, Roberto? Foi fácil romper essa barreira do estudo? Um estudo tardio, um estudo mais tarde? Você tem que lidar com 22 anos de idade, com um garoto de 14, 15 anos. Não. Como que foi para as pessoas entenderem que às vezes as pessoas falam assim, não, é muito tarde para mim começar, eu estou com 40 anos, não estudei. Porque eu tenho certeza que você com certeza passou por isso, de uma autocobrança, ou às vezes até de uma própria frustração sua. Pô, eu tô velho, terminando o estudo. Mas como que foi para as pessoas entenderem que você chegou onde você chegou? E depois eu quero que você fale dos teus... quantos títulos você conquistou estudando? Você é um grande mestre da palavra. E é importante falar isso não porque para a sua glória, mas para as pessoas entenderem que é possível e nunca é tarde para se cumprir um propósito, para se cumprir um chamado de Deus. Porque o que você estava fazendo não tinha a ver contigo mais. Você não estava estudando só para terminar a escola. Você já estava estudando focado em algo que era um chamado de Deus na tua vida. Você terminou a escola por causa do pastor, não porque você queria terminar a escola. Com certeza. Né? Como que foi, assim, Roberto, pra galera entender? Pô, cara, como que foi romper nessa barreira de estudo dessas coisas depois de mais velho? E ter que começar tudo de novo depois de mais velho? Assim, a força de um chamado, resiliência, disciplina, você acreditar em si, nunca é tarde. Né? Absolutamente nunca é tarde. A vida tem caminhos e oportunidades que batem a nossa porta todos os dias. É verdade. Então eu... Na verdade, poderia ficar lamentando, poderia ficar... Culpando os outros? Justamente. Porque eu não...
ou então abraçar aquela oportunidade que eu estava tendo, né? Acreditar de fato naquele chamado que era tão forte na minha vida. Então, quando eu volto para Teresópolis, agora consagrado pastor, vou para o interior de Teresópolis, Água Quente, e também, de forma simultânea, para o interior de Sapucaia, a primeira igreja batista em Vila Aparecida. Então, foram 20 anos nessas duas igrejas. E aí, quando já pastor e participando, né, do futebol, mas como qualquer outro apaixonado pelo esporte faz, uma vez ou outra, de forma esporádica, quando eu pensei que essa veia na minha vida já havia sido cumprida, me aparece, então, uma outra oportunidade que também foi transformadora. Esses amigos de infância montam aqui em Teresópolis, amigos de infância cristãos de diversas igrejas evangélicas da cidade, eles montam um projeto para evangelizar através do futebol. Então nasce o SMJ Teresópolis, Somos Missionários de Jesus, através da vida de um ex-jogador de futebol que mora na cidade, Ricardo Mineiro. O Mineiro, então, monta esse projeto. Hoje ele é atleta veterano no Barra Futebol Clube. Então todos nós vamos para aquele projeto. E começa isso é aqui. recente, né? Isso tem pouco tempo, tem uns 10 anos. Uns 10 anos mais ou menos. E aí aqui mesmo na cidade, aqui pelo interior do município, a gente marca os jogos, a gente faz os cultos nos vestiários, no campo, enfim. E através desse projeto nós fomos convidados a fazer parte da Copa Evangélica do Estado do Rio de Janeiro, que é uma Copa também interdenominacional que envolve todas as igrejas que utilizam o futebol como ferramenta evangelística no Rio. E então, em Rio Bonito, nessa Copa, a gente se sagra campeão. E lá a gente conhece o Bruno Brito, que ex-atleta do Fluminense. Amigo meu também. Isso. Lá no final dos anos 90, né? Um abraço, Brito. Deus te abençoe aí na Europa. Que hoje está lá em Portugal. Então a gente conhece, foi paixão à primeira vista. É um cara gente boa demais. Começo então a caminhar com ele e nasce uma amizade assim muito grande, algo mesmo de irmão. E a primeira oportunidade na minha vida em fazer uma viagem internacional. Chega então um jovem semi-analfabeto, velho, obeso, gago, enfim, sem nenhuma perspectiva de uma outra religião. E aí nasce a oportunidade da gente ir a Honduras. Ali, 2005, 2006. Isso cabia na tua cabeça, Roberto? Não, de forma nenhuma. Fala para as pessoas entenderem. O simples fato de entrar em um avião. Eu achava algo extremamente longe da minha realidade, né? Sim. Ter um passaporte, ir a um aeroporto, isso não passava na minha cabeça. E aí, em Honduras, 2015, 2016, foi a primeira experiência internacional que a gente teve, assim, muito forte, né? Com o futebol. Com o futebol, utilizando o futebol. Então, estivemos em presídios, em escolas, Isso lá em Honduras? Em Honduras, em casas de recuperação. E foram várias conversões, várias reconciliações, utilizando o futebol em ginásios, em estádios, e, obviamente, como isca, falando de Jesus através dele. E aí se abre um leque, quando a gente retorna de Honduras, surge o convite para a Europa. Meu Deus. E aí, assim, isso lá mesmo? Em Honduras. Meu pai. Um contato lá que tivemos. Quando a gente retorna para cá, o Brito, ele já havia jogado futebol em Portugal, em Braga. Tem um relacionamento muito bom. Já tinha um relacionamento por lá. E ele também consegue com os contatos dele. E aí, então, Portugal, Hungria, Croácia, Ucrânia, foram países que a gente teve a oportunidade de estar, né? Eu, de propósito, estou aqui com esse casaco amarelo, porque foi um privilégio, né? E eu guardo com muito carinho, porque com ele eu estive em 5 países, utilizando o evangelho, pregando em igrejas, pregando em diversos lugares e agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade e por todas as experiências que a gente viveu tendo o esporte, unindo esporte e fé
com a graça dele. Você tem alguma experiência para falar pro pessoal que marcou sua vida, tipo um país, você viveu, chegou lá, teve uma experiência de alguém ou de alguma pessoa, ou você mesmo? Porque eu acho que, na verdade, Roberto, quando a gente começa a romper barreiras, fronteiras, como você falou, eu nunca imaginei sair da minha cidade. Verdade. E aí você sai da tua cidade, já vai para uma outra cidade, no ser missionário no sul do país. Isso para você, tenho certeza que na tua fase falou, meu Deus, eu tô indo pra outra cidade. Com uma mulher, casado ainda com uma mulher. Eu não tenho nada pra oferecer pra ela, você até fala disso brincando, né? Muitas vezes você já falou disso. Você não tinha nada pra oferecer pra Elaine, sai um jovem. Acho que a sua cabeça já rompeu uma barreira ali. Com certeza. Pô, tô saindo de Teresópolis pra pegar um ônibus pra ir pra um outro... Com certeza. Eu sempre falo isso. Pra quem nunca viveu, Roberto, sai de um lugar pra ir pro outro, você tá indo pra um outro país, né? É uma outra realidade. Você sai dali e já vai pra uma nova realidade, que é o sul do país. Dali você volta pra tua origem. Aí você começa a ir pra outros países. Então, assim, me conta pra galera uma experiência que você teve assim no país. Você fala, pô, Maurílio, essa aqui marcou minha vida. Bom, duas. Eu posso citar dentre várias. Dentro do esporte, jogar em estádios que eu só conhecia pela televisão. Né? Meu Deus. Então, assim, você está naquele vestiário onde, por exemplo, nós jogamos no José Alvalade, que é o campo do Sporting, o estádio do Sporting, sim, em Portugal. Então você está no vestiário, se assentar no mesmo balneário, enfim, no mesmo vestiário que o Cristiano Ronaldo cresceu, nasceu, era algo para mim inimaginável, né? Sim. Um campo, um tapete, uma experiência. Então, para mim que cresci ali no Antônio Salvatore, no estádio do Teresópolis, aplaudindo, com quem hoje eu até tenho oportunidade de jogar ao lado, no Master na cidade, atletas que eu guardo assim com muito carinho, né, no coração. Posso citar alguns aqui, Minga, Sirley, Caco. Então, eu aplaudi esses caras. E eu jamais imaginava que eu poderia sequer jogar ao lado deles. Sim. Então, quando eu estava nesses estádios, na Europa, em Portugal, na Arena Amazonas, estádio do Copa do Mundo aqui no Brasil, sim. Quando eu tive a oportunidade, por exemplo, de cobrar um pênalti, de fazer um gol, meu Deus, no estádio em que o Cristiano Ronaldo fez o gol. Sim. Então isso para mim foi uma emoção muito grande. Como é agora. Tô vendo, tá emocionado mesmo. Isso mexe muito, né, com a vida da gente. E espiritualmente falando, não só o fato de você estar ali nesses lugares que eu só conhecia pela televisão, mas, por exemplo, na Croácia é um lugar muito receptivo, eles amam brasileiros, né? É verdade. E um lugar onde você não encontra cristãos evangélicos com muita facilidade. Então, pela cultura do país, né? Estivemos em cidades onde não há nenhuma igreja evangélica, onde você não encontra evangélicos pelas ruas. Fala pra galera um pouco disso, Roberto, que a gente tem uma liberdade na nossa nação. Tem igreja em tudo quanto é lugar. A gente tem uma pluralidade de igrejas aí em Teresópolis, no Rio, no Brasil. E as pessoas, às vezes, não entendem a realidade fora da nossa nação. Com certeza. Quando você vai para uma outra nação, você não vê uma igreja. Não. Aqui você enjoa de ver. Em algumas dessas nações onde estive, por exemplo, citei a Croácia, Honduras também, a gente via muito poucas, né? Sim. E assim, uma estrutura muito precária, mas um povo muito sedento, muito repetitivo, né? Então, assim, tivemos cultos dentro de presídios com 500 pessoas, com 500 presos. Meu Deus. E estivemos ali sem nenhum guarda. Nossa. Literalmente no meio deles, né? Sim. Sendo carregado por eles, jogado por alto por eles. Então são experiências muito marcantes. No Brasil, infelizmente, a gente tem essa ideia. Como Teresópolis, o estado do Rio, né? Que são... O estado do Rio é um dos mais evangelizados da nação. Então você pensa que em todos os lugares do planeta é assim. Não é. Né? Lugares que você fala de experiências, você me perguntou sobre experiências, eu me lembro que compartilhei a ceia, Maurílio, na casa de uma família croata, e quando troquei o cálice com aquele senhor e com aquela senhora, eles começaram a chorar. Por quê? Há 2 anos eles não participavam da ceia. Meu Deus. E eles não tinham outra pessoa com quem trocar o cálice, a não ser um com o outro. Então estávamos lá, um grupo de brasileiros, 18 homens, né, profissionais liberais, pintor, pedreiro, médico, pastor como eu. Ninguém era atleta do futebol, sim, mas utilizando o futebol como ferramenta. Como portas, né? Como portas que Deus abre. Então, compartilhar aquela ceia com aquela família querida e ver a emoção deles ao nos receber,
Estivemos também nos ribeirinhos ali no Amazonas, 7, 8 horas de barco, Rio Solimões. Subindo, né? Rio Negro. E você percebe comunidades onde você não tem presença cristã evangélica. Nenhuma. E aqui, na cidade onde a gente está, na cultura que a gente tem, né? Numa mesma rua você vê, sei lá, 15 templos, né? Pessoas lutando aí umas contra as outras, muitas vezes, por um púlpito, por um microfone. Quando nessas realidades você não tem presença evangélica, você não tem pregadores, você não tem pessoas que partilhem a fé. Então, missões, o esporte, quando se unem, são possibilidades extraordinárias para que você possa compartilhar o amor de Cristo. E essa eu acho que a gente só consegue... Eu tive uma experiência agora, né, na situação do meu pai, de um jovem me perguntar algumas coisas sobre o evangelho. E ele começou a me perguntar uma coisa, ele falou assim, por que Jesus é bom? Por que isso é bom? Ele começou a me fazer perguntas simples, mas que de uma complexidade muito grande. Eu falei assim pra ele, você gosta de doce ou salgado? Aí ele falou assim pra mim, não, eu gosto de doce. Por quê? Aí ele ficou me olhando assim, porque eu gosto de doce. Eu falei, não, cara, sabe por que você gosta de doce? Porque você conhece o salgado. Entendi. Porque se você só conhece só o doce, como você vai saber o que é salgado? Como você vai saber o que é melhor? Se você conhece só uma coisa, se você conhece só a água, tudo que você beber vai ser água. Por que a Coca-Cola é melhor do que a água? Entre aspas. Porque você conheceu um, conheceu outro, e o seu corpo, o seu paladar deu preferência para aquilo. Então, a gente, quando você vai para um lugar como esse, você vê outras realidades, eu acho que quando você volta para a sua, não sei se é um sentimento de gratidão, mas também um comissionamento a mostrar que existem outras realidades, além daquela que a gente vive, né, Roberto? A gente vai, por exemplo, numa reunião lá, tem 40 pastores, tem um monte de gente, a gente fica assim, e quando você vai para um outro país que não tem ninguém, que a maior honra daquela pessoa não é nem a ceia, é ter alguém para dividir a ceia. Para dividir a ceia. Como que isso, na cabeça das pessoas, para as pessoas entenderem, a gente precisa se abrir para o novo, né, Roberto? Se permitir viver algumas coisas além das barreiras, além das paredes da igreja, além desse ambiente religioso que a gente vive, para ter uma experiência como a sua. Através do futebol. É preciso furar a bolha, né? Uhum. É preciso estar aberto a algo que Deus tem para as nossas vidas hoje. Na mente de muita gente, é inconcebível a ideia de você utilizar um esporte para poder pregar o evangelho. E a gente lidou muito com esse preconceito. Da própria igreja, né? Da própria igreja. Sim. Porque essas viagens, elas são patrocinadas por todos aqueles que vão. Sim. Então a gente precisa pagar a passagem. Custeado por vocês Custeado do próprio bolso. Uhum. E é muito caro, né? Claro. Então quando você muitas vezes pedir ajuda, vocês vão para lá para jogar bola, vocês vão para lá para jogar um torneio. Mas a gente entende, porque só estando do lado de dentro, só realmente participando e vendo o que acontece, você realmente, de fato, volta transformado. Você volta para ser instrumento de transformação na vida de alguém, para que essa ideia seja desconstruída. E, na verdade, você vai para dar, mas quem recebe é você, Com né? certeza. Você vai para levar e quando você vê, você fala, meu Deus. Tem alguma experiência que te marcou com relação à fé lá? Do futebol, com certeza, você até se emocionou, mas com relação à fé, alguma experiência, alguém que se converteu, alguma situação em algum país? A gente viu muita gente se convertendo. Muita gente afastada do evangelho. Muita gente que, em um culto formal, primeiro, não tem igreja para ir. Sim. Começa por aí. Não tem lugar para cultuar, né? E se há, muito distante. Né? E geralmente o pessoal não tem condição, né? Justamente. Então, assim, entre os ribeirinhos, por exemplo, eu batizei pessoas nos rios. Entre os ribeirinhos, a gente batizou pessoas nos fundos de casas, porque você não tinha um batistério formal para batizar. Sim. Então isso mexe muito com a gente, porque você percebe que o evangelho realmente transforma, você percebe que há muita gente sedenta por Deus, você percebe que o evangelho genuíno ainda hoje encontra o seu lugar, cumpre o seu papel, mas é preciso ir lá para poder ver. E há outro sentimento, né, Maurílio? Quando a gente volta para casa, porque precisa voltar para casa. Entre os ribeirinhos, por exemplo, você vê as crianças, os adolescentes, que querem até vir com você. Sim. Então há aquele apego. Emocional, né? São pessoas que você
doa tempo, doa amor, doa compaixão, né? E à medida que você retorna para a sua realidade, eles precisam ficar lá naquela cultura e daquela maneira que eles vivem, né? Sim. E como falta muito esse braço, né, de uma igreja presente, você até tenta daqui ajudar de uma maneira ou outra, mas não é satisfatório. Sim. Não tem ninguém ali, né, no dia a dia, né? Justamente, para poder discipular e acompanhar aquela pessoa, porque a gente precisa voltar para casa, né? Sim. Então, assim, é um grande desafio. Na verdade, né? A gente se sente uma gota no oceano, mas assim, essa gota faz a diferença. Sim, com certeza. Fez a diferença na vida de muita gente. Eu me lembro em Honduras, um brasileiro natural, acho que do interior da Bahia. Ele tentou entrar em Tegucigalpa, capital de Honduras, levando drogas num aviãozinho. E o avião foi abatido pela polícia. E ele sobreviveu ao acidente. Só que ele ficou com cerca de 80% do corpo queimado. Nossa. Então foi dada ao Brito a oportunidade de visitá-lo e ter 5 minutos para compartilhar o evangelho com ele. Ele estava preso? Preso. Uhum. Nesse presídio que nós fomos compartilhar a palavra. E o Brito foi lá. E em 5 minutos compartilhou o evangelho. E ele chorando, numa cama especial onde ela estava, porque 80% do corpo queimado, ele entregou a vida a Cristo. Meu Deus do céu. Então eu quero que você raciocine comigo na eternidade. Eu não sei quem é, eu não sei o nome. Eu não estou aqui julgando o que ele fez, tá? Mas é uma alma, é um ser humano. Se nós não fôssemos lá àquele presídio, como o evangelho chegaria àquele homem? Então, através desse ministério, a UCE Brasil, que existe no Rio de Janeiro, em outros lugares da nação, o evangelho chegou, utilizando o esporte, ao coração daquele homem e o libertou para a glória de Deus. É aquele negócio que a Bíblia diz, né? Como virão... Se não há quem pregue. Se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados. Se não forem enviados. É o que Paulo fala aos Romanos. Sim. Essa é a nossa missão. E existem muitas barreiras, até mesmo em relação a preconceitos, né? Uhum. Já te citei uma. Vocês querem mesmo jogar bola? Vocês querem mesmo disputar um torneio? A outra barreira, né? Por exemplo, se Deus quer salvar alguém em Honduras, na Croácia, na Sérvia, ele vai utilizar alguém de lá. Eu já ouvi isso. Sim. Né? Naquela guerra, no final dos anos 80 e anos 90, que a antiga Iugoslávia foi fragmentada. Uhum. Eu estive lá. Eu vi os escombros. Estivemos lá, na Sérvia. Nessa época? Nessa época. Pós-guerra, né? Pós-guerra. Uhum. E a gente viu a reconstrução daquela cidade, a cidade renascendo. E a gente viu que os cristãos americanos, Maurílio, investiram na construção de um templo cristão que nos abrigou, que nos recebeu. Então havia, isso tem mais ou menos 8 anos que estive lá, havia uma igreja com mais ou menos 30 cristãos, todos eles sérvios, que estava nascendo naquele lugar no meio de escombros, literalmente. Por quê? Porque os cristãos americanos investiram neles, investiram na construção daquele templo. Estivemos lá apenas 2 dias, com aqueles 30 crentes, fazendo cultos na praça, fazendo cultos no estádio local e colhendo almas para a glória de Deus. Então, assim, não tem preço. Sim. Eu acho que você falou uma coisa que serve até de alerta para quem está ouvindo a gente, Roberto, que tem que deixar claro para as pessoas. Se você não gosta, se você não tem... Porque tem gente que não tem identificação. Por exemplo, um amigo meu foi para a África e me chamou para ir na época e a gente conversou sobre isso. Eu falei, cara, posso te falar uma coisa? Maurílio não tem estrutura emocional para ver uma criança passando o que eles passam na África. O Maurílio não tem. Eu tenho estrutura para ver um adulto, que também é muito difícil. Mas ver uma criança, para mim, Roberto, me machuca muito. Na época eu nem tinha filho ainda. Entendi. Hoje, então, acho que para mim é muito... Eu volto de lá sem a roupa. Eu volto de lá, acho que só a alma. Porque o corpo vai ficar lá. Então, assim, porque é uma dor que eu tenho. Só que o que eu entendo? Se eu não tenho essa estrutura, ou tenho estrutura, por exemplo, para ir em outra coisa. Tem gente, por exemplo, que não faz velório. Não tem estrutura para lidar com isso. Cada um na sua. Se eu não tenho essa facilidade de lidar como missionário, se eu não faço,
eu tenho que entender que eu posso apoiar quem faz. Eu posso dar cobertura espiritual, eu posso orar, eu posso ajudar financeiramente falando, me unir na minha igreja local e não ficar tentando diminuir aquilo que eu não sei, aquilo que eu não conheço. A gente diz que as pessoas demonizam aquilo que elas não conhecem. Então, se ela não conhece, ela prefere diminuir você do que falar, não, tudo bem, eu não conheço, me explica. É verdade. Quantas pessoas perguntaram assim, pô, me explica como é que é? É verdade. E prefere falar, não, você não serve. E gera, e infelizmente, dentro do nosso próprio meio. Isso não é nem de fora, é de dentro. Às vezes de fora, acho que você que me falou isso. Foi você que falou assim, que os de fora te apoiavam mais do que o povo da igreja. O povo que se diz cristão, muitas vezes. E a verdadeira religião qual que é? Órfã e viúva. É aquela ideia até bíblica, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Exato. Então você tem que experimentar, né? Você tem que estar aberto a ideias e a outras maneiras que você tem para poder anunciar, compartilhar aquilo que você crê, né? Então Deus, ele é extraordinário. Ele possibilita vários caminhos, não só o caminho formal. Aquele que nós nos acostumamos, o sujeito recebe um convite, vai a uma igreja e se converte. Mas você pode ir até ele, onde ele está, né? Me lembro, em relação ainda a experiências de Honduras, na cultura local, a gente percebeu pais que se relacionavam com as próprias filhas. Sexualmente falando. Sexualmente. E geravam filhos em suas próprias filhas. Jesus. Então isso para nossa cultura aqui é estarrecedor. E biblicamente falando, é estarrecedor. Sim. Mas estivemos lá. E cientificamente também, né? E como que você alcança essas pessoas? É só a graça de Deus e o poder do Evangelho. Como que é, Roberto? Como que então a gente esteve nessas casas, a gente compartilhou o Evangelho com essas pessoas, né? Sim. E nessa cultura, homens dizendo, não, eu não vou criar filhas para outros homens. E a gente ouviu isso lá. E eles possuíam para não dar para outro. E eles possuíam as suas próprias filhas. Para não dar para outro. Justamente, para que elas não se casassem com outros homens. Jesus Cristo. Então, assim, é algo cultural deles, que repito, estarrecedor. Então, o Evangelho pode alcançar essas pessoas. O Evangelho pode mostrar a verdade para essas pessoas. Por isso que a gente precisa sempre crer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora, se não for o Evangelho, como que nós podemos mostrar para essas pessoas um erro desse tamanho? Só mesmo o Evangelho. Por isso que a gente prega o Evangelho. É que se você for lá e querer transformar ele dizendo que o que eles estão fazendo está errado, sem falar de algo que é muito maior que a palavra, assim, você pregar o Evangelho, eles vão falar assim, meu irmão, quem é você? Se na tua casa é assim, na minha não é. A palavra que liberta, né? A palavra que transforma. É verdade. E isso a gente viu, assim, diante dos nossos olhos, de uma maneira muito, muito plena, né? Muito, muito verdadeira. E até hoje acontece, Maurílio. Não só fora do Brasil, nos lugares que eu tive a oportunidade de ir, né? Hoje eu faço parte do Master do Várzea, que é um clube centenário aqui na cidade, em Teresópolis, né? E a gente tem lá os cultos no vestiário, a gente tem lá os momentos que a gente partilha a fé no banco de reservas, durante o jogo no próprio campo. E a gente percebe o quanto o Evangelho se utiliza de ferramentas como o esporte para alcançar o coração de pessoas, né? E amigos nossos transformados pelo Evangelho, a gente vê gente batizada, a gente vê casamentos restaurados, a gente vê pessoas inseridas na igreja, devido a uma palavra que você deu, uma oração que você fez, a um abraço em Cristo que você deu, dentro de um vestiário, vestindo um uniforme, calçando uma chuteira e não de terno e gravata. Então, assim, são coisas que Deus faz através das ferramentas que Ele nos dá. Sendo gente, né, Roberto? Sendo gente. Eu me lembro de um comercial lá nos anos 90. Existem 1000 maneiras de se preparar Neston. Invente uma. Então eu peguei aquilo para mim na ideia de que existem 1000 maneiras de se pregar o Evangelho. Invente uma, cara. Eu conheci um senhor que hoje já está na glória, que ficava aqui na praça, jogando milho pro pombo. E ele se converte, ele entrega o coração a Cristo. E ele não sabia ler. E as pessoas cruzavam a praça e ele pegava a Bíblia. E ele entregava a Bíblia dele para essas pessoas e dizia, olha, eu não sei ler, você lê para mim aqui?
O indivíduo lia, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele dizia, então foi isso que eu entendi. Então eu entendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por ele. Enfim, ele evangelizava a pessoa, com a pessoa lendo a Bíblia para ele. Meu Deus. E eu me lembro de batismos na igreja, que o pastor então fazia menção a ele, olha, fulano está sendo batizado hoje pelo testemunho de fulano que na praça da cidade. Então a gente muitas vezes quer esperar de um jeito que seja o nosso, de uma maneira que seja a nossa, quando Deus é maravilhoso em criar tantas possibilidades. Invente uma. Eu tenho absoluta certeza que todo cristão vai encontrar uma maneira de compartilhar a sua fé. Isso é tão lindo que eu vejo disso, eu falo muito disso até quando eu estou ministrando a palavra, quando eu estou pregando, da importância de entendermos o nosso papel como cidadão, como sociedade. É como ele, um rapaz analfabeto numa praça. É você entender que a sua espiritualidade, ela é medida pela sua humanidade. Quanto mais humano você é, mais as pessoas vão acessar você. Você vai ter. Eu sempre falo disso. A pessoa que é muito espiritual, Roberto, não importa sua posição eclesiástica, a gente conversa muito disso, ela é muito espiritual, ela é tão espiritual que as pessoas que têm problemas e defeitos não acessam a ela. Porque ela é tão grande, se sente tão poderosa, que quem tem problema, quem tem dificuldade, quem está no adultério, quem está na droga, quem está no pecado, não vai acessar você nunca. E o Cristo é o exemplo, né? Que era o maior de todos. Então, o Cristo que é Deus, o Cristo que é a imagem visível de um Deus invisível, ele se permitiu estar com pessoas. Ele se permitiu ser tocado por pessoas. Ele se permitiu ser humano. Sim. Ele chorou. Ele se entristeceu. Ele teve fome. Ele teve sede. Ele foi gente. Em teologia, há uma frase até, a gente chama isso de junção hipostática do verbo. Jesus foi 100% e perfeitamente, não apenas Deus, mas homem. Foi gente como a gente. Ele se assenta ao redor de um tanque. Ele está com a samaritana. Em tempo que homens não conversavam com mulheres, né? Em tempo em que jamais um homem de bem estaria com uma prostituta. Então Jesus quebra barreiras, ele fragmenta preconceitos. Sim. Porque ele era humano e não há ninguém mais espiritual do que ele. Paulo era humano e era um homem que teve experiências com o terceiro céu. Sim. Então, quanto mais espiritual um homem e uma mulher de Deus são, Maurílio, mais humanos eles serão. Mais cheiro de gente eles vão ter. Mais perfume de gente eles vão ter. Porque a espiritualidade nos torna humanos e não divinos. É o que eu pessoalmente creio. Quanto mais espiritual eu sou, mais perto de gente eu vou querer estar. Porque eu entendo a minha realidade. Quando Isaías, capítulo 6 do seu livro, ele tem um encontro com Deus, com o grande Yahvé, com o grande Elohim, e quando ele percebe quem Deus era e quem ele é, ele diz, ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da glória dele. E eu? Eu sou um pecador de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a espiritualidade revela a minha humanidade. Deus está à procura de santos de carne e osso, Maurílio. Gente como nós. Não de asa e de auréola. Com certeza. Gente que caminha pelas ruas, que se permite ser tocado. Gente que esteja no meio do povo. Sim. Quando Judas trai Jesus, Maurílio, ele diz que aquele que o beijasse era o Cristo. Por que será? Porque Jesus se parecia com todos os homens do seu tempo. Ele precisava ser identificado com um beijo. Ele precisava ser apontado com um beijo. Porque veja se você me entende. Ele se vestia igual aos outros homens. Ele tinha a aparência física dos outros homens. Seu comportamento era igual, né? E ele era santo. Veja bem, ele estava no meio dos outros homens, sendo santo. Então, essa ideia que, por exemplo, ela foi muito latente lá na Idade Média, né? Dos monastérios. Essa ideia de que eu preciso me isolar, o claustro, eu preciso estar dentro de uma estrutura onde eu não me relacione com o pecador para não me tornar pecador, ela não é bíblica. Quanto mais santo um homem e uma mulher de Deus são,
mas em meio aos pecadores eles estão sem se contaminarem com o pecado. É dessa forma que eu aprendo lendo as Escrituras há quase 3 décadas, há quase 30 anos. Quanto mais espiritual eu sou, mais humano eu me torno. Ou seja, por que Jesus teve que receber o beijo? Porque ele era tão divino, mas tão especial, tão santo, que era igual a todos os outros. Ele é igual a todos os outros. Fantástico. Pegou essa pra você? É isso aí. A gente precisa entender que quanto mais próximo ou cheio de Deus nós estamos, mais perto de pessoas que não conhecem o Senhor, que não... Porque Isso também aí. tem isso, né? É desse jeito. As pessoas, tem gente que se junta e fala, não, são um monte de santo aqui, vamos juntar aqui 8 semideuses que se sentam à mesa, anjos. Não, você tem que entender que você tem que se relacionar assim com quem? Por exemplo, ele sabe disso, eu não vou falar isso aqui, mas eu sempre falo isso pra ele. Eu amo estar com ele quando a gente pega uma viagem junto, porque a gente conversa de vários assuntos e que me trazem. Esse cara tem quantos anos você tem de evangelho? 30, mais ou menos 30 eu tenho anos. 37 de idade. Então, eu não tenho como dizer que não é satisfatório estar sentado com alguém que conhece muito mais do que eu, que é onde eu cresço, onde eu aprendo, onde eu ouço uma coisa. Só que nós nos unimos para compartilhar conhecimento e em determinado lugar, em determinada hora, nós exalarmos esse conhecimento. A gente se junta para aprender, como o apóstolo Paulo estabeleceu os 5 ministérios de Efésios, ele fala, para que haja aperfeiçoamento dos santos, para que haja vamos dizer assim, trazer para o português, para que haja uma estruturação do corpo, para que esse corpo manifeste fora. Para que esse corpo, ele exale a essência do Senhor. Eu acabei de passar por agora com meu pai, fiquei 1 semana no Paraná e tive que viver isso na minha pele. Eu sentei para conversar com um frei, eu fiquei 3 horas conversando com um frei. Conversei com a família do meu tio, que são católicos, que são pessoas que têm um entendimento, e nós estávamos partilhando de Jesus. Eu tive que fazer a velório do meu pai, pô. Isso aí. Eu tive que manifestar o reino de Deus num momento de um velório. Pessoas que não professiam a mesma fé que eu. Eu acho que isso as pessoas têm que entender, como é lindo ver a sua experiência, o seu entendimento através desse esporte. Pessoas hoje que estão lá no Clube VAR jogando bola com você e através, às vezes, de pô, irmão, tá tudo bem com você? Dessa pergunta que é tão poderosa, né? A gente faz por fazer. Jesus chega para a pessoa, para um cego e fala, o que queres que eu te faça? Isso aí. É como se fosse assim... Eu não sei o que você quer. Ele, apesar dele ter todo o domínio e controle e saber o que a pessoa quer. Mas ele fala, vamos trocar uma ideia? Vamos ser gente aqui? E de pessoas, quando ele chega pro leproso, que era alguém que estava à margem da sociedade, fora, completamente fora, só dele chegar perto, ele já quebrou ali um... É um evangelho mais humano, né? Ou seja, a gente, se você... Há uma disciplina chamada diálogo interreligioso, que já diz tudo. Jesus esteve aberto a quem pensava diferente dele. Sim. Jesus se relacionava com pessoas que não criam nele. Eu acho isso incrível também. Jesus está com o samaritano, Jesus dialoga com o fariseu. Então, a fé, ela não nos dá o direito de nos isolarmos do outro. Mas eu preciso aprender a conviver com aquele que pensa diferente de mim. Eu preciso respeitar aquele que tem opções de vida diferentes da minha, até para poder construir uma ponte para alcançá-lo. Jesus sempre destruiu muros e construiu pontes. Então a fé não me dá o direito de construir muros em relação ao outro. Eu preciso estar aberto, eu preciso estar em expansão. Todos nós, Maurílio, estamos em construção. Todos nós. Verdade. Graças a Deus que nós não somos quem deveríamos ser. Mas, graças a Deus ainda mais, que já não somos quem éramos. Então, há um acontecimento contínuo dentro das nossas vidas, que é o Evangelho, que me faz me mover em direção ao outro. A ideia do id é o ir. Eu vou e eu venho. E enquanto eu vou e eu volto, eu prego o Evangelho. Um dos primeiros nomes do cristão, antes mesmo deles serem chamados de cristãos em Antioquia, os primeiros seguidores de Jesus eram chamados de os do caminho, porque todos nós estamos no caminho. E as pessoas, Maurílio, elas passam por esse caminho. Quantas pessoas aqui nas calçadas, nós viemos para cá agora há pouco, quantas pessoas nós não cumprimentamos, quantas pessoas nós não esbarramos, que pensam diferente de nós, com suas mazelas, com suas dores, com suas lutas, que precisam ser abraçadas, alcançadas,
que precisam ser assistidas. Então, se eu me tranco dentro de 4 paredes, eu nunca vou ser igreja na vida de ninguém. Você perde o acesso, né? Eu perco o acesso. Eu construo um muro em relação àquela pessoa. Sim. Então, dialogar com quem pensa diferente de mim não é concordar com o que essa pessoa pensa, mas é estar aberto a compartilhar o que a gente crê e também ter a humildade de aprender com o outro. Ter a humildade de ouvir, ter a humildade de enxergar o mundo ao seu redor. Então o cristianismo é uma oportunidade linda para isso, que infelizmente muitos ainda não compreenderam. Sim. E a gente, isso é tão... O próprio Cristo fez isso, como você mesmo disse, mas quando a gente vai lidar, por exemplo, no trabalho, Roberto, eu acho que isso é muito importante você falar, isso é um assunto, vamos dizer assim, é uma crise da igreja de hoje. Eu acho que a igreja de hoje ela está vivendo essa crise. Ela tem sido cada vez mais voltada para dentro. Isso aí. Do que cada vez menos capacitada para fora. Nos juntamos, fazemos vários congressos, várias conferências para dentro. Para ela mesma. Para ela mesma. Para ela se retroalimentar, para ela se retro... E não existe o entendimento, ou poucos líderes e poucos pastores incentivam isso que você está falando agora. Por exemplo, eu nunca vi, eu estou te falando isso diante de Deus, eu nunca vi alguém falar sobre isso no altar. Como você falou agora. Você tem que abrir sua mente para conversar, sentar para conversar com um espírita, com um candomblessista, com outra pessoa, com uma pessoa que não tem fé nenhuma, com alguém que tem uma mente muito mais natural, uma mente muito racional, um economista, igual eu conversei agora com um garoto de 18 anos, lá o meu primo de consideração, o Luigi, ele tem 18 anos, o garoto fala 4 idiomas fluente, tá indo para a Holanda fazer mecânica aeroespacial. Legal. E me fez 3 perguntas que eu fiquei com o cabelo em pé igual o teu. Eu já não tenho, né? Eu já não tenho. Ele perguntou assim pra mim, como que vai ser alcançado alguém... Você falou pra mim que todo mundo vai ser alcançado em falar de Jesus, mas como vai ser alcançado alguém que tá no lugar completamente geograficamente isolado na Terra? Então, quando a gente pega a origem da palavra igreja, que não tem nada a ver com aquele prédio, ou de madeira, ou de alvenaria, que as pessoas constroem, mas igreja, Maurílio, igreja somos nós. Sim. E como que somos nós? Se a gente pega a essência da palavra igreja, a palavra grega é eclesia, chamados para fora, e não para dentro. Sim. Então eu sou chamado para estar no caminho, a conviver com pessoas no caminho. Se nós somos a imagem visível de um Deus invisível, se Paulo prega à igreja em Corinto que nós somos o templo onde o Espírito Santo habita, então a ideia bíblica é o Cristo, através do Espírito, ele caminha através dos meus pés, ele toca através das minhas mãos, sim, ele fala através dos meus lábios, ele acontece a partir da minha vida. O Cristo não está trancafiado e nunca se permitiu estar dentro de 4 paredes. Quando Jesus, por exemplo, tem aquele encontro com Nicodemos, ele diz para Nicodemos que o vento sopra onde ele quer. Não há como engaiolar o Cristo, não há como engaiolar a fé. Ninguém é detentor dele. Sim. Ele é livre. Ele simplesmente existe. Ele está no Pai e o Pai está nele e ele se revela através de quem? Da igreja. Dos filhos. Então, nós somos essa imagem visível. Quando lá no teu trabalho, Maurílio, lá no teu círculo de amizades, pessoas que nunca vão a um templo formal, a imagem que elas têm da igreja é você. Sim. Então, quando eu estou aberto, veja, a conversar, a partilhar, quando eu estou aberto a ser tocado e a tocar o mistério do Evangelho, porque o Evangelho é um mistério, o poder de Deus flui através da convivência. Eu tive essa experiência, você está falando disso, isso é tão forte para mim. Eu sou um cara, acho que eu sou menos religioso com relação a isso. Eu vou te mostrar uma foto aqui. Esse aqui, ó, foi lá agora, essa semana. Entendi. Nesse tempo que a gente estava lá, o meu tio, esse cara é um frei. Entendi. E esse frei, abusado sexualmente na infância, abandonado pelos pais. Esse homem se converte ao catolicismo, estuda. Só que eu sentei com ele para conversar assim, igual eu tô com você, fiquei umas 2 horas conversando com ele, e o meu tio Mauro, ele participa ativamente desse ministério dando aula de italiano e de inglês. Entendi. São 100 jovens que esse cara cuida, num sítio que ele ganhou de presente de uma mulher, que identificou o projeto começou pequenininho, foi crescendo, ganhou um sítio,
Hoje, obrigado, né? Hoje, dentro desse sítio, ele tá montando uma panificadora. Ó. Cara, ele tá montando uma panificadora para construir uma marca Ah. com esses jovens que têm problema familiar. Lá eles chamam de contraturno. Você tá de manhã na escola, à tarde você vai para lá. Você tá de tarde na escola, você vai de manhã para lá. Nesse lugar tem sala de aula, alfabetização, fala de fé, fala de tudo. E eu cheguei para ele, a gente trocando uma ideia, e falei assim para ele: Frei, quem é que salva? Quem é que salva? E ele me deu uma resposta. Estou dizendo do contexto da religião. Uhum. Ele falou: meu filho, o único que salva é Jesus. E não há outro. Claro. Dentro do contexto, mas do contexto do catolicismo, tem purgatório. Tem não sei o quê. Entendi. Tem um monte de coisa. Eu olhei pra ele e falei assim: me fala mais sobre isso. E aí a gente foi andando. E essa foto que você viu aqui, a gente estava partilhando uma experiência que ele teve com Deus, que eu tive com Deus, ele teve. Eu falei da minha, ele falou da dele. Ele falou: meu filho, eu achei tão lindo o que ele falou pra mim. Ele falou assim: Maurílio, eu não tenho adoração a Maria, mas eu tive uma experiência. Uhum. Entendi. Com esse contexto de Maria. Eu não defendo, eu creio que ela é uma mulher especial, chamada por Deus. O que ela carregou no ventre dela não é nada menor do que tudo. Ela carregou tudo dentro do ventre dela, que foi o próprio Cristo. Mas ele falou: não, Maurílio, mas eu entendi que Deus me chamou para fazer isso e eu estou fazendo isso independente de barreira religiosa. Conversar com esse homem, para mim, eu olhei para ele e falei: cara, você tem meu apoio. Eu vou te ajudar aqui. E eu me dispus a ajudar ele lá, no que ele precisar. Quando eu for para lá, eu vou dar palestra lá para ele, entendendo que eu estou ali para falar do evangelho, dentro de uma coisa que é católico. Eu tive uma experiência há alguns anos, Maurílio. Havia um Frei Rogério, em Sapucaia, Vou até pegar o nome dele. E ele me convidou para poder dar uma palestra na missa. Então isso você imagina, né? Uhum. O que isso não gerou. No teu meio, Poucas vezes eu vi a igreja católica da região, lá em Aparecida, tão cheia. E eu fui, né? Sim. E estive lá. E eu estava compartilhando o Evangelho segundo Maria. Como assim o Evangelho segundo Maria? Maria foi uma mulher extraordinária. Sim. Uma menina que, mais ou menos, segundo os historiadores, entre 15 a 17 anos, ela recebe a missão de trazer ao mundo o Filho de Deus. De trazer ao mundo a revelação de Deus. Então, quando Maria o faz, ela corre muitos riscos, e você sabe disso. Ela poderia ter sido apedrejada, ela poderia ter sido morta por adultério, por enfim, uma série de outras questões. Então, ela obedece, tá? Os anos passam, a história caminha, e no primeiro milagre público de Jesus, quando ele transforma água em vinho, lá estava Maria. E você sabe muito bem, foi esse o texto que eu compartilhei, quando o vinho termina, os convidados vão a Maria, e Maria então diz aos convidados: façam tudo o que ele disser. Maria sempre apontou para Jesus. Maria sabia qual era o seu papel, o seu lugar. Maria foi uma mãe exemplar, uma cristã exemplar, que sempre apontou para a vida de Jesus como sendo o seu Salvador, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, o que a história, ao longo da história, construiu é uma outra vertente. Sim. Mas se a gente se detém apenas na Bíblia Sagrada, não em dogmas, não em outros conceitos, a gente percebe visivelmente que Maria foi uma mulher extraordinária. E separada por Deus para uma missão que... Uma missão extraordinária. Pô, ela poderia ter morrido como... Agora, até missão. por falta de conhecimento e por outras tendências e por outras informações, né? Infelizmente as pessoas acabam julgando e tendo até uma aversão a Maria quando não deviam. E na verdade, a gente, dentro desse assunto que a gente está falando, Roberto, e às vezes nem se permite conversar com alguém que proficia uma fé diferente da sua, como a gente falou, e você não aprende com quem está... Esse é o detalhe. É o que você falou, com quem está te olhando, às vezes o cara tem uma experiência, tem algo para dizer biblicamente, tem algo para falar para você. Eu falo, Frei Alexandro, de Guarapuava, um projeto incrível,
um projeto maravilhoso, que Deus continue te abençoando. E eu fiquei muito honrado de conhecer a história dele. Através da dor que ele viu na tua infância, hoje ele se tornou um detentor dessa luta. E é um cara que eu passei a admirá-lo. Eu falei, cara, você tá de parabéns. Porque ele entendeu a dor dele. E o que tem a ver a barreira religiosa? Sentei lá com o cara, conversei com o cara 3, 4 horas, ficamos lá, conhecemos tudo, deu uma volta no sítio todo. E eu saí de lá em choque com o que ele faz. Então é isso que a gente tá falando, a gente tem que ser menos perfeitos na nossa crença e sermos mais humanos na nossa verdade. Você vai pagar um preço por pensar fora da caixa. Exatamente. Mas assim... Fala mais sobre isso, para o pessoal entender. Você vai pagar um preço por você ter uma vida, uma visão mais aproximadas do Cristo. Mais próximas do Cristo, né? Você lê a Bíblia, você lê os 4 evangelhos, você vê qual foi o fim de Jesus humanamente falando. Sim. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Os seus, os judeus, enfim, o mataram no coração, em primeiro lugar. Sim. Por não compreenderem quem ele era. Por criarem uma expectativa em relação a ele que ele nunca prometeu cumprir. Os judeus esperavam alguém que fosse um Messias, que viesse libertá-los do jugo do Império Romano, que viesse com espada, que viesse com luta, que derramasse sangue, que os conduzissem à liberdade física, geográfica. Uma batalha, né? A uma batalha. E aí vem Jesus com essa história de se alguém te oferecer uma face, oferece a outra. Vem Jesus com essa história, vinde a mim não só os bons, mas todos. E aí vem Jesus se permitindo ser tocado por leprosos. Vem Jesus se permitindo estar na casa de pecadores, como Zaqueu. Sendo simples também, que era algo que para eles era uma barreira. Ou seja, alheio a toda aquela formalidade, né? Então, assim, você abraçar esse estilo de vida, você está comprometido com ele fora, e não só dentro das 4 paredes, mas também fora. Tem um preço. Tem um preço. Mas que é o único caminho. Quer falar sobre isso? É o único caminho a ser pago. É o único caminho a ser vivenciado, né? Quem não põe o pé fora do barco não experimenta o sobrenatural. Então a gente muitas vezes, Pedro, né? A história bíblica disse que quando Jesus caminha sobre as águas, foi o único que teve a coragem de colocar o pé para fora. Sim. E à medida que afundou, gritou por ele por socorro e foi reconduzido para dentro. Então, assim, é correr riscos por amor a ele, sabe? É estar aberto a novas experiências que ele tem para cada um de nós. É compreender que muitas coisas que as pessoas taxam como pecado não são. Sim. E outras que as pessoas dizem que não são. Mas isso é uma vida relacional com ele, o Cristo, que vai te libertando, que vai te transformando. Isso também não acontece no estalar de dedos. É uma história que precisa ser construída. À medida que você diminui para que ele cresça dentro de você, e a gente vai voltar aqui um pouco no tempo, aquilo que nós conversamos agora há pouco, né? À medida que espiritual você se torna, humano você se vê. E quando eu me vejo humano, eu entendo que o outro também é. Uhum. E isso é compaixão, é misericórdia. É enxergar, a palavra misericórdia, né? É enxergar a mazela do outro, não só com os olhos. É enxergar a miséria do outro, palavra grega cardia, com o coração. Uhum. Então, quando eu enxergo a miséria do outro com o coração e não só com os olhos, eu me movo em direção a ele, independente daquilo que ele crê. Sim. Porque nós estamos aqui para servir uns aos outros, servindo a Deus. Então, essa é a ideia e é a luta por uma igreja destemplada, Maurílio. Uhum. Uma igreja que no primeiro século se reúne primordialmente em lares, mas também em grutas, em cemitérios, debaixo de intensa perseguição. Uma igreja essencialmente não institucional. Uhum. E aí a história conta que a partir de Constantino ela perde um pouco essa veia profética e relacional a qual ela foi chamada. Então a nossa missão hoje é voltar a essa essência. É estarmos abertos ao outro.
a cuidar do outro e também a ser cuidado. A entender que o Cristo é aquele que trata das nossas cicatrizes, quando nós estamos abertos a cuidar da cicatriz de alguém. Então, a vida na vida, a cura na cura. Agora, precisa estar aberto a isso. A descer do púlpito. Precisa estar aberto a viver em uma igreja sem paredes. É uma questão espiritual, né? Você pode ter lá o seu templo, você pode investir para que abrigue pessoas, mas essencialmente você precisa ter uma igreja espiritualmente destemplada. E a pandemia provou isso, Maurílio. Quando tivemos todos que voltar para dentro. Sim. Olhar para dentro. Né? Olhar para os nossos, em família. Sim. Reconstruir tantas coisas que estavam quebradas. Isso é verdade. Sabe? Então, assim, era e foi a grande oportunidade que Deus nos deu para isso. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, infelizmente, Vou ter que esperar a próxima. precisa esperar algo acontecer ainda. E eu espero que aconteça, não numa proporção mundial pandêmica, mas numa realidade de abertura para que o Cristo aconteça a partir da vida de cada um de nós. O que você está deixando claro para a gente tem a ver com o começo da igreja, no primeiro século, quando a perseguição que a igreja sofria por conta dos religiosos, do povo romano, empurra os primeiros cristãos a pregar o evangelho. Eles estavam sendo perseguidos, então ele falou assim, beleza. Até quando Filipe é estabelecido como diácono, a igreja está sendo perseguida, ele está descendo, eles são empurrados para um lugar destemplado por conta da perseguição. O assunto vai longe. Talvez você ache, deixa eu te fazer a pergunta para você continuar. Talvez você ache que hoje a nossa igreja precisa sofrer uma perseguição nesse nível para ser destemplada? Para ser... A gente tem assim, vários movimentos que demonstram que Deus ainda tem feito coisas muito grandes e muitas igrejas que estão entendendo isso, graças a Deus por isso, né? Sim. Mas a gente olha lá, por exemplo, vamos para o Gênesis. A ideia de Deus é deserto adentro, vamos caminhar, vamos marchar, vamos nos mover, vamos estar no caminho, desde o Gênesis. Desde o Gênesis. E o povo para, porque encontrou um lugar de água boa, de terra boa. Confortável. E construir o quê? Uma torre. A ideia de Deus continua, deserto adentro, se mova, vá em direção, caminhe, não cruze os braços. E o povo constrói uma torre. E o objetivo da torre era, vamos fazê-la muito alto, para que todos no mundo antigo saibam que foi nós que construímos. E Deus permite, até que confunde a língua e a torre cai. Porque o objetivo de Deus não era construir torre, era o povo andar. Maurílio, Deus não tem nada a ver, Deus não tem nada contra a torre. Sim. O que Deus tem contra é a ideia de pararmos de andar. De construirmos um lugar como se fôssemos faraós. Quem constrói pirâmide e perpetua o nome dentro dela é faraó. Sim. A ideia bíblica é para a gente continuar marchando. Continuar caminhando. Os anos passam, os séculos passam. Deus ordena a construção do tabernáculo. Sim. A ideia é uma igreja, um povo ativo no deserto, sempre caminhando, sempre conquistando. O povo pede para si um rei. E ao pedir para si um rei, entra em cena Saul, depois Davi. Davi quer construir para Deus um templo. Deus permite. E mais uma vez a ideia de caminhar é deixada de lado. E o povo passa a adorar não mais a Deus, mas o templo. E os dois templos terminam destruídos. O primeiro e o segundo. Sim. Aí entra a ideia de igreja. Uma igreja destemplada, que não tem endereço, que não tem CNPJ, formada por pessoas em lares. Uma igreja que acontece nas ruas. E assim foi até o primeiro século. E aí Constantino, imperador romano, ano 313, ele baixa o decreto, o Edito de Milão. Os cristãos param de ser perseguidos, eles não vão mais ser lançados nas arenas de Roma, devorados pelos leões. Mas em troca disso, eu vou construir templos para vocês, vocês vão se reunir dentro desses templos e vocês vão se calar profeticamente, não denunciando as atrocidades
que aconteciam em Roma. Então, mais uma vez, a igreja deixa de caminhar e ela vem para dentro. Lembrando, de novo, a ideia de igreja, palavra grega eclesia, chamados para fora. E o povo, mais uma vez, vem para dentro. Trocando em miúdos, Deus tem alguma coisa contra a construção de templos? Não. Sim. O grande problema é quando nós resumimos a vida cristã ao que acontece dentro do templo, templo esse, as 4 paredes que nós construímos. A vida cristã não pode ser resumida só dentro de um espaço físico, com endereço, com horário, com dias de culto. Porque a vida cristã acontece nas ruas. Enquanto eu vou, enquanto eu volto, ide, no trabalho, no lazer, na faculdade. Sim. Ou seja, nas nossas redes de relacionamento, inclusive sociais. Eu vejo tanta gente, sabe, se degladiando, brigando por um ideal, compartilhando tanta coisa em rede social, e o indivíduo não posta um versículo bíblico. Sim. Medo de se expor. Expor sua fé, né? Expor sua fé. Porque expõe outras expor coisas. tantas outras coisas, menos a sua fé. Sim. Me lembro de Cazuza. Cazuza tinha uma música famosa na MPB, Maurílio, que dizia no refrão: ideologia, eu quero uma para viver. Cazuza é filho de militar. Ele faz uma alusão ao pai, que gastou-se pela pátria, que gastou-se por uma ideologia de vida, ser militar. Então ele olha para dentro de si: eu quero uma ideologia pela qual me gastar, pela qual acordar todos os dias ou viver por isso. Tá falando do pai dele. O evangelho precisa ser a ideologia de vida de um cristão. Não é simplesmente, igreja não é lugar onde eu vou. Igreja é um lugar onde eu sou. Se é igreja, na praia. Não é. Se é igreja na praia. Não pode ir na praia, viu? Se é igreja, na minha realidade que eu estou contando, dentro de um campo de futebol. Sim. Então esses paradigmas, eles precisam ser quebrados. É verdade. E tem sido, porque há muitos movimentos que têm fortalecida ou fortalecido de novo essa ideia de uma igreja nas ruas. Que, repito, não há nada errado você construir um templo. O errado é você resumir a fé cristã a apenas aquilo que acontece lá dentro. E isso faz com que, do lado de fora, as pessoas tenham uma ideia errada, infelizmente errada, do que é igreja, um chamado ao relacionamento com Jesus e uns com os outros. O que você está falando, o que você trouxe pra gente, vê se faz sentido o que eu vou falar. Hoje existem igrejas com essa visão. Igreja para fora, capacitação, isso. Potencial. Tem muitas igrejas, eu conheço algumas, né? Você acredita que as igrejas que hoje não estão exercendo esse papel na sociedade, que não estão capacitando, que não estão entendendo isso, mostrando o evangelho para fora, essas igrejas estão olhando para dentro e ficam se degladiando com outras denominações, com outros pastores, usa a sua autoridade na internet para falar mal de outra igreja, usa seu poder para falar mal de outra pessoa em uma competição entre, vamos dizer, Roma e Grécia, imperador Nero e outro imperador, um contra o outro, porque, na verdade, perderam o propósito em si e agora estão olhando para o outro reino, para o outro império, em vez de olhar para o reino de Deus e falar o que eu posso fazer para o reino. O que eu vejo? Quando eu, pastor, você, pastor, sua igreja e minha igreja, e eu preciso gastar o meu tempo e a minha energia olhando para você e falando de você, é sinal, Roberto, que eu perdi completamente o propósito. Eu não sei para onde eu estou olhando. Então, já que eu não estou olhando para lugar nenhum, eu vou olhar para sua igreja e vou falar mal de você. Porque aí eu tento fazer com que a fama que eu tenho, a autoridade que eu tenho, eu uso isso para atrair mais gente para mim, mais visibilidade, mais Instagram, mais like. E, na verdade, a missiologia, a missão da igreja está completamente perdida. Vamos lá, vamos resumir. Se hoje eu disser numa rede social em relação ao Maurílio, na minha opinião, o Maurílio é um fariseu. Sim. É um termo pejorativo ou positivo? Eu estou te elogiando ou te criticando hoje? Criticando. Na época do Novo Testamento, não. Na época do Novo Testamento, ser fariseu era uma honra. Claro. Ser fariseu no Novo Testamento, Maurílio, era sinal de ser doutor da lei, manusear as escrituras. O fariseu andava pelas ruas antigas de Jerusalém, as pessoas
batiam continência, se curvavam, As vestes. eram respeitados. O que acontece? Por que Jesus disse que os fariseus, as prostitutas iriam antecedê-los no reino dos céus? Que eles eram sepulcros caiados. Por fora eles eram bonitos, tinham aparência daquilo que não eram por dentro. Por dentro não havia aspecto de vida. Por quê? Porque eles perderam a visão do todo, Maurílio. O grande perigo é a gente perder a visão do todo. É a gente se perder em detalhes. Sabe? É a gente se perder em questões que não são essenciais. É a gente se perder na superfície. É a gente deixar de cumprir a missão por tantos e tantos e tantas outras possibilidades que podem fazer com que isso aconteça. Vaidade, inveja, política, que o meu reino cresça. Eu acabei de te falar agora há pouco da ideia do faraó. Eu vou construir uma pirâmide, vou perpetuar meu nome aqui dentro. Eu vou ser exaltado aqui dentro, eu quero ser lembrado aqui dentro. Então, assim, quando eu desconstruo uma pirâmide e saio, e me permita a redundância, saio para fora, quando eu entendo que essa igreja ela acontece também do lado de fora e não só do lado de dentro, eu estou entendendo que eu não fui chamado para perpetuar meu nome em lugar algum. Sim. Eu passo. Todos nós passamos. Sim. O próximo episódio do podcast, você vai ter outro convidado aqui. E assim é a vida. Exatamente. Nós passamos, cumprimos uma missão. Então, ao invés de eu perder tempo ou gastar tempo num canal como esse, de tantas pessoas que vão nos assistir, em criticar o outro, falar mal do outro, eu preciso então me gastar em cumprir a missão a qual Jesus me chamou. Partilhar o evangelho, compartilhar o evangelho, anunciar o evangelho e ser instrumento de Deus, de serviço na vida de alguém. Eu gosto quando entro em lojas aqui em Teresópolis e você percebe até funcionários que estão em experiências, eles usam uma camisa, Maurílio. Eu já percebi várias vezes, e muitas vezes atrás, na parte de trás, as costas dessas camisas, há uma pergunta: posso ajudar? Essa é a nossa missão. Poderíamos todos usar ou usarmos camisas como essas pelas ruas. Posso ajudar? Enquanto cristão, eu posso ajudar. Independente de quem, de como o indivíduo esteja, de onde ele venha, de como ele esteja vivendo. Qual foi a profecia? Eu posso ajudar, porque se eu não puder ajudar, ao não atrapalhar, eu já estou ajudando. Sim. Então a gente se perde em tantas coisas. Eu lembro de uma mulher que se aproximou de Jesus, Jesus falando de reino de Deus, de reino dos céus, de grandezas do reino, e ela interrompe Jesus com a seguinte preocupação: lá no teu reino, lá no teu reino, permita que o meu filho, que os meus filhos se assentem à tua direita. Então, assim, Jesus olha para ela e olha para eles, os discípulos, e diz: isso me faz refletir. Ele diz: entre vocês não será assim. Esse vocês somos nós, Maurílio. Uhum. A ideia bíblica é de não haver competição. Não há maior e nem menor. Todos são iguais. O líder da igreja de 5.000 membros, no coração de Jesus, tem o mesmo valor daquele que tem 5 membros. Porque as ovelhas não são nossas. Claro. O rebanho não é nosso. Então, isso nos faz refletir sobre a essência da vida e a própria essência do cristianismo. Então, voltando lá, eu não posso me permitir ser fariseu. E eu me torno um fariseu quando eu perco a visão do todo. Nossa, incrível isso. Quando eu perco a visão do todo, eu estou preocupado na expansão do meu nome. Perfeito. Eu estou preocupado na expansão da igreja que eu sou pastor, que eu chamo de minha, quando na verdade não é. Então, quando eu perco a visão do todo, eu estou preocupado no meu próprio umbigo e não no outro. Eu estou preocupado em perpetuar o meu nome. Eu estou preocupado em me apoderar de algo. Nós utilizamos essa linda caneca, mas a caneca vai ficar aqui, ela não é nossa. Sim. Assim é a igreja de Jesus.
nós servimos por um determinado tempo. Assim é a própria vida. Você perdeu seu pai agora há pouco, eu perdi os meus faz 2 anos. Sim. Então, assim, a vida passa diante dos nossos olhos. Verdade. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos todos no caminho. E nesse caminho, a gente precisa definitivamente aprender a servir. Caso contrário, nós vamos nos tornar fariseus contemporâneos. Nossa, é uma linha muito tênue, né? Entre cristão e fariseu. E você pode estar vivendo como um fariseu achando que você é um cristão. Isso aí. E é tão lindo o que você está falando, é tão forte isso que tem um princípio estabelecido quando João Batista está batizando no Jordão, está batizando no Rio, e chega alguém para ele e fala assim, tem um cara batizando mais que você do outro lado. Aí ele fala, importa que ele cresça. E que eu diminua. A gente precisa entender isso. Talvez se fosse nos dias de hoje, na mente de muitos líderes, não, vamos fazer alguma coisa para batizar mais do que ele. Então é aquela ideia, né? Se naquela rua e naquele bairro já há uma igreja, por que eu preciso implantar uma lá? Sim. Isso me faz refletir em muitas coisas. É verdade. Concordo. Não é um comércio. Sim. Nós não temos clientes. Sim. Mas são ovelhas, que não são nossas, são de Jesus. Sim. Então, assim, há muitas realidades que, refletindo, a gente precisa, então, humildemente voltar ao início. Me lembro de uma canção de Carlinhos Félix, isso faz tempo. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. E quando nós nos encontramos com Ele, por Ele, somos humanizados. É uma visão, isso é tão forte, essa coisa de farisaísmo, de você ser um cristão, de você entender a fé além da sua, e você olhar para o outro, você olhar para a humanidade das pessoas, você não ficar nessa competição entre uma igreja e outra, entre olhar para a ovelha da lã, você olhar só para a lã que a ovelha vai te dar, em vez de olhar para a vida. E você tem, eu vi um vídeo esses dias um vídeo animado da IA, de inteligência artificial, um pastor narrando atrás, e ele falando ele colocando a ovelha e um pastor tirando toda a lã. Toda a lã. Uhum. E depois que a lã daquela ovelha acaba, o pastor pega, finda a vida daquela ovelha e descarta a ovelha e fica com a lã. Ele não fica com a ovelha, ele fica com a lã da ovelha. E a lã remete várias coisas, entre elas o recurso, o financeiro, o dinheiro e aquilo que ela pode te dar. E não quem ela é. A ovelha em si. E a gente vive talvez um tempo hoje, esse tempo chamado hoje. Hoje está muito dessa forma. A gente não está mais preocupado com as vidas e o que a gente vai fazer. Estamos preocupados com estrutura, com o tempo, com o que a gente vai fazer, qual vai ser o evento, quem a gente vai chamar, quem a gente vai convidar. Esquecendo de que tem... Quando chegar que aí eu quero que você fale sobre isso. Quando chegar no juízo final. Vamos lá. Ele perguntar assim, me mostra as suas obras. Pela graça de Deus, Maurílio. Pela graça de Deus mesmo. Quando que Jesus volta? Antes ou depois? Pela graça de Deus, eu digo que eu sou pastor há 26 anos. Pela graça de Deus. Sem nenhum mérito. Eu acho que eu compartilhei um pouco da história, um pouco de onde eu vim, né? Então, eu não posso enxergar o ministério como profissão, porque não é. Nesse tempo, também pela graça de Deus, presidente de ordem de pastores batistas, conselho de pastores de Teresópolis e tantas outras realidades de liderança, de serviço. Hoje você está nessa posição, né? Em relação a pastores. E eu posso lhe dizer de carteirinha que mais de 90% dos pastores que eu conheço são homens comprometidos com gente, com ovelhas, sabe? São homens que não estão no ministério visando lucro. Então, algo também precisa ser desconstruído em relação a isso. Porque no imaginário de muita gente, ser pastor é lidar com cifras milionárias. É um privilégio de ter ser pastor é ter recursos financeiros inesgotáveis. E eu não discuto isso, sabe? Uhum.
Mas assim, pastores são homens dignos de oração, de graça de Deus. Lidar com pessoas não é fácil, né? Não mesmo. Muitas dessas pessoas acabam projetando sobre a vida de um pastor suas lutas, suas crises, como encontrando em alguém a possibilidade de alguém estar carregando uma culpa por elas, sabe? Então, assim, há um lado muito positivo que a gente também precisa reiterar, né? De gente que se doa, de gente que se gasta, de gente que convive ao lado de pessoas que realizam um trabalho extraordinário de visitação, de aconselhamento, de compartilhar de palavra, de estar por perto em horas difíceis. É claro que, assim, Jesus disse que nos últimos tempos, né, a gente teria escândalos. E isso, a Bíblia tem que se cumprir. E a Bíblia se cumpre diante de nós. Uhum. E, na verdade, como são homens que estão em evidência, estando numa igreja com 10 pessoas ou 10 mil, de certa maneira, eles vão estar em evidência. Quando um desses pastores acabam caindo, todos nós caímos com ele. Sim. Porque essa é a ideia bíblica. É verdade. Porque as pessoas não sabem diferenciar. Nós somos um corpo. Então, pronto. Se somos um corpo, Dói pra todo mundo. justamente. Agora, há alguns exemplos que não são tão bons, infelizmente, né? Uhum. Que acabam também trazendo algumas tristezas para o corpo. Que a gente precisa, por exemplo, voltando lá à Bíblia Sagrada, né? Aquele que está de pé, né? Cuide, para que também não caia, né? Então, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que mantém esses homens de pé, como também a própria igreja. Sim. Ele ainda é o dono dela, né? E sempre será. E sempre será. Pra gente caminhar pro fim, vou te perguntar. Qual o versículo hoje da Bíblia que guia a sua jornada? Eu sei que a nossa vida vai mudando e alguns versículos vão mudando, né? Ele vai trazendo... Você está em um novo tempo, você está numa nova... Você está numa nova caminhada, você está numa... Né? Você mudou de igreja agora, de localidade. Mas o que te permeia hoje, biblicamente falando, no versículo bíblico? Você tem um pouquinho na tua cabeça? Inspirado por Deus, um menino pastor. Ele lidando com a desconfiança de muita gente, né? Da sua própria família, que não cria muito no seu potencial, na sua perspectiva de vida, que muito provavelmente tinha tudo para dar errado. Tudo. Tanto é que, de propósito, ele está do lado de fora da casa, da sua própria casa. Quando Samuel vai ungir o futuro rei, Jessé chama todos os filhos menos ele. E ele está do lado de fora cuidando de ovelhas, tendo cheiro de ovelhas. Estando no campo com ovelhas. E até aí a gente entende a ideia da igreja destemplada. Onde as ovelhas estão? Do lado de dentro ou do lado de fora? Onde o pastor está? Do lado de dentro ou do lado de fora? Está o menino Davi, o menino. No campo, cuidando das ovelhas. E afugentado com várias histórias, porque os pastores de Israel contavam muitas que eram lendas, né? E algumas até verdadeiras, que lobos vorazes devoravam pastores nessa lida no campo, que muitos não voltavam para casa, muitos de fato perdiam a vida no pastoreio. Então o menino Davi, muito provavelmente tangindo a sua harpa, muito provavelmente assentado em uma pedra, observando suas ovelhas, ele disse: o Senhor Ele é meu pastor. Ele é meu. Ele se apropria dessa verdade. Sim. Não sei se do João, se da Maria, mas meu, ele é. O Senhor é o meu pastor. E se ele é o meu pastor, e aí eu parto para a língua original hebraica, a ideia do texto é: ele não me faltará. Porque o nada me faltará é a ideia desse pastor que não deixa faltar o que eu preciso. Prover, quando eu estou aliançado nele, as minhas necessidades. Mas a ideia de Davi é que Deus promete, em primeiríssimo lugar, não permitir que nos falte ele. Ele não vai nos faltar. Então, na vida, Maurílio, e nesses 26 anos do ministério, eu vi muita gente entrar e sair da minha vida.
Eu vi muita gente me prometer amizade, eu vi muita gente... E a vida se incumbe disso mesmo. Pessoas entram e saem todos os dias, uns ficam, poucos ficam. A grande maioria entra e sai. Mas a ideia da presença dele, o cuidado dele, a certeza de ele estar, isso me mantém de pé há quase 3 décadas. Então, Salmos 23:1 é o meu versículo. O Senhor é meu pastor. E ele nunca vai E faltar. sendo meu pastor, ele me prometeu que ele nunca me faltaria. Então a presença dele supre. A presença dele me é essencial. Sem ele eu não vou. Sem ele eu não vivo. Então isso precisa estar muito vivo dentro de mim todos os dias. Por isso que eu me movo. Há lugares que eu fui, que pessoas me disseram, você não vai. E eu disse, eu vou. Porque ele vai. E há lugares que eu deixei de ir porque eu tinha a certeza absoluta que ele me disse para não ir. Então, se ele for, eu vou. Se ele ficar, eu fico. É a presença dele que me move. Forte. Entendeu? Isso aí é puxada. Quanto difícil é você orar durante muitos anos para algo e essa oração acontece. É outro mistério, né? A Bíblia diz que, por exemplo... Quanto dói, né? Existem orações que são respondidas instantaneamente. Sim. E existem orações que são respondidas... Porque a gente precisa entender essa diferença, finalmente entender essa diferença, né? Entre Kairos e Cronos, né? Nós estamos no Cronos. Sim. Segundos, minutos, horas, dias, semanas e meses e anos. Deus não, Deus está no Kairos. Ele é alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Por isso que a Bíblia diz, Maurílio, que 1000 anos para ele é como um dia. Então há promessas que Deus nos fez que ele acabou de falar. Só que no Cronos, ou melhor, no Kairos. Deus acabou de falar no Kairos. Só que para nós está levando 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque nós estamos no Cronos. Então a gente precisa aprender a entender de fato. Quando a gente diz que a gente precisa viver no tempo de Deus, nós estamos dizendo, entre outras palavras, que devemos esperar pelo Deus que age no Cronos. O tempo perfeito de Deus para a vida de cada um de nós. E quando acontece, quando a gente... aquilo que você está pedindo, às vezes, em pouco tempo, às vezes em muito tempo, quando vem a consumação, dói, né? A gente, como ser humano, sente muito, né? Dependendo do que for, claro. Dependendo do que for. Sim. Alegria pelo agir de Deus. E tristeza por romper, né? E consolo, né? Muitas vezes por algumas coisas que nos acontecem, mas a gente precisa entender o propósito dele para as nossas vidas. Para encerrar, antes de estar um presente, qual é o legado que esse homem chamado Roberto Laurindo quer deixar nessa terra? A palavra humildade. Humus vem do latim terra. Então, assim, por onde eu passo, eu tenho procurado transmitir a verdade que eu aprendi, sabe? O Cristo que não veio ser servido, mas servir. Então, quando a terceira idade chegar, e não falta muito, quando os anos passarem, enfim, e eles estão passando, a minha oração é que eu possa olhar para trás e ter absoluta certeza que eu não coloquei pedra no caminho de ninguém, que não prejudiquei ninguém e que pude cumprir o meu caminho, o meu chamado de forma transparente e sempre dependente de Deus. Humildade. A gente vai... Vou pedir para ele deixar um recado ali para a câmera do meio daqui a pouco. Eu quero falar para você essa história linda. Eu vou deixar um presente para ele, um presente que quem mandou para a gente foi a editora Agnus, uma empresa que está construindo um legado no Brasil, no ensino cristão. Tem as melhores coletâneas de teologia, estão lá
na Editora Agnus, um presente que eu vou dar para ele agora que reflete esse novo tempo, Roberto, na sua vida. Eu acho que faz muito sentido. Grato. Lições de Lideranças de Spurgeon. É um presente que a gente vai te dar do À Frente Podcast com a Editora Agnus. Se não fosse a Editora Agnus, não seria possível. Muito obrigado por honrar. Eu vou deixar depois lá no link desse vídeo o site para vocês entrarem, comprar lá o livro de vocês. E em breve a gente vai ter nosso cupom de desconto do À Frente Podcast. Um presente para você, meu amigo. Vou assinar depois o livro para você. Grato a todos que estão nos assistindo. O privilégio de estar aqui. E que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Amém. E siga em frente, né? Sendo instrumento e sendo esse canal de divulgação do evangelho de verdades para a vida. Amém. Olha para aquela câmera do meio ali, meu amigo, e dá um recado para esse pessoal para a gente encerrar o episódio de hoje. Deus abençoe a sua vida, que a mão do Senhor continue sempre estendida sobre você e nunca desista dos seus sonhos. Nunca será tarde para você realizar algo grande para a glória de Deus. Um abraço. Amém. Muito obrigado. Eu vou colocar aqui a rede social do meu amigo, o pastor Roberto Laurindo. Entra em contato lá com ele, fala com ele, conversa com ele. Se quiser saber um pouco mais, aprender um pouco mais com esse homem. Muito obrigado. Deus abençoe. À Frente Podcast. Tamo junto.